recusar automaticamente reuniões fora dos limites de reserva abaixo. Então, se eu marcar uma reunião para janeiro de 2024, por exemplo, com essa configuração, ele vai ignorar. Mas por que, Douglas, que ele vai ignorar? Porque o limite máximo é de 180 dias. Ele não consegue agendar uma reunião para 6 meses da data de criação para frente. Se eu quero permitir um ano, eu tenho que mudar aqui, em vez de 180 dias, eu tenho que permitir 365 dias. E aí, alterando a janela de reservas de dias, eu vou conseguir fazer com que eu consiga agendar reuniões com 6 meses de antecedência, por exemplo. Duração máxima de horas. Eu consigo criar uma reunião com mais de 24 horas de duração. Não consigo, na verdade, criar uma reunião com mais de 24 horas de duração, por razões óbvias. Um dia, ele não tem mais que 24 horas. Eu já vi usuário querer reservar a sala de reunião para a semana inteira. E ele quer reservar de segunda a sexta-feira a sala de reunião número 10. Está lá disponível para ele, ele quer fazer esse agendamento. O modo certo de fazer isso é criar uma reunião de segunda-feira das 8 às 17 horas e fazer uma recorrência dessa reunião de segunda até sexta-feira. Se o usuário criar uma única reunião de segunda-feira, de 8 horas da manhã até sexta-feira, às 17 horas, a sala de reunião ela vai recusar. Isso acontece porque a duração máxima de um dia é de 24 horas. Ou seja, o usuário ele consegue criar uma reunião de segunda-feira às 8 horas da manhã até terça-feira às 7 horas e 59 da manhã. Douglas, eu quero alterar isso. Eu preciso deixar aí como se o dia tivesse 100 horas. Então eu venho aqui e coloco 100 horas. Nessa configuração eu altero e não tem problema nenhum. Aí, como eu falei, se eu quiser que o organizador da reunião receba uma resposta, eu posso personalizar aqui uma resposta. Por exemplo, sua reunião foi agendada com sucesso. E eu posso colocar ainda um lembrete. Lembrete. Quando sair da sala de reunião, desligue todos os equipamentos e apague as luzes. Você pode colocar uma pequena informação ao seu critério. E aí, quem está agendando essa reunião para essa sala vai receber essa informação que você colocou. Eu vou clicar em avançar. Ele me dá uma revisão do recurso que eu estou criando, que é um recurso do tipo sala, o nome do meu recurso, o e-mail do meu recurso, a capacidade, o local, o telefone. Ele vai me trazer tudo que eu configurei. Permitir reuniões recorrentes, o representante da sala, e eu vou clicar em criar. A criação de sala de correio de recurso está em andamento e isso pode levar alguns minutos até ser concluído. Então, ele está fazendo a criação para mim. Vamos aguardar. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e já eu volto quando concluir. O recurso foi criado. Eu esperei aqui cerca de 1 minuto. Eu clico em concluído e o recurso aparece aqui disponível para mim. E aí, clicando na sala, eu tenho algumas opções de configuração. Em geral, ele me traz o nome da sala, o endereço, o departamento, a capacidade, alguma política de catálogo de endereço, caso eu tenha configurado.
ele traz aqui a opção de gerenciar detalhes do recurso e clicando eu posso alterar o nome da sala, alterar o e-mail, a capacidade, aplicar uma política de catálogo de endereço, colocar o nome da empresa ou do departamento. Informações adicionais, eu posso marcar se é acessível a cadeira de rodas, posso colocar algum rótulo, nome do dispositivo de áudio, exibir nome do dispositivo de vídeo. Informações de contato, eu posso gerenciar as informações de contato dessa sala. E aí, quando eu clico, ele me traz as informações, eu posso preencher todas as informações de contato da sala de reunião. Algumas empresas têm muitas salas de reunião ou muitas unidades espalhadas e uma boa prática é você preencher esses dados. Às vezes a sua empresa ela tem sede até fora da cidade que você mora e aí você consegue fazer essa gerência com essas informações de contato. Isso facilita demais a vida do usuário a identificar a sala correta e fazer um agendamento sem escolher a sala errada. O usuário está saindo de Brasília e está indo para o Rio de Janeiro. E ele consegue fazer essa reserva dessa sala lá no Rio de Janeiro. E aí eu posso colocar o país, posso fazer algum tipo de anotação. Reserva, eu tenho a configuração de reserva, eu posso gerenciar as configurações de representante. Quando a gente colocou o Otávio, está aqui ele, eu posso tirar o Otávio, eu posso colocar um outro representante, ou eu posso configurar para aceitar ou rejeitar solicitações de forma automática. E eu tenho a configuração de opções de reserva de salas também, onde eu consigo configurar a janela de reservas e a duração máxima e também editar a minha mensagem de resposta automática. Delegação, eu consigo delegar essa caixa. Aqui, além da opção de enviar como e enviar em nome de, eu também consigo trabalhar com acesso total. Quando eu trabalho com acesso total em uma sala de reunião, eu dou acesso inclusive a uma determinada reunião que não é minha. E aí tem que ter cuidado com isso. Talvez isso seja necessário apenas para manutenção. O presidente agendou uma reunião para um determinado horário, mas a reunião foi cancelada. Aí o administrador pode vir aqui, colocar o acesso full para ele mesmo ou para a secretária, e aí a secretária vai lá e exclui a reunião. E aqui em outros eu tenho a configuração de dica de e-mail. Da mesma forma que para usuários e para grupos, eu posso colocar a dica de e-mail, um lembrete para o usuário para ele ler antes de enviar a solicitação de agendamento. Gerenciar endereços de e-mail, e aí eu posso adicionar um outro alias para essa caixa se eu precisar, ou eu posso editar o alias existente, assim como a gente faz para usuário e para grupos. Douglas, eu tenho um projeto que eu preciso criar 120 salas de reunião. E eu preciso fazer isso uma a uma? Aí eu vou te falar, claro que não. Você consegue automatizar isso usando o PowerShell.